A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, aqui do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Uma vez mais aqui estamos para juntos estudarmos a palavra do Senhor, nosso Deus. E hoje estaremos estudando a última lição da Escola Bíblica Dominical. Você que tem acompanhado os nossos vídeos, as nossas aulas, você é sabedor que nesse primeiro trimestre do ano de 2024 estamos estudando sobre a igreja e nós iremos orar, porque sem oração é impossível termos uma comunhão com o Senhor, nosso Deus, uma comunhão bem particular, uma comunhão bem íntima. O Senhor, nosso Deus, ele falou para o rei Salomão, na ocasião em que o templo foi inaugurado ali em Jerusalém. O Senhor disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter, orar, jejuar, então eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados. Então nós precisamos confessar os nossos pecados a Deus. Pecado fala de errar o alvo, pecado fala de transgredir. Então nós precisamos confessar as nossas falhas perante o Senhor. Deus eterno, em nome de Jesus, nessa hora eu quero agradecer ao Senhor pelo fôlego de vida. Obrigado, Espírito Santo. Amado Deus, obrigado pela existência desse canal aqui no YouTube. Papai querido, obrigado pela vida de todos que já se inscreveram nesse canal, pela vida de todos que estarão vendo essa nova aula, esse novo estudo bíblico. Senhor, perdoa as nossas fraquezas, tem misericórdia de nós, nos ajuda, Senhor, a te servir da melhor maneira. Espírito Santo, ilumina minha mente, Espírito Santo, ilumina a mente de todos que estarão ouvindo a Tua palavra. Dá-nos sabedoria, Papai querido. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Como eu costumo dizer, né? Maravilha, maravilha, maravilha de Deus. Desde já eu quero mandar um abração todo especial aos novos inscritos aqui no canal Embaixadores de Cristo. Que bom ter você por aqui. Que bom saber que você ama a Deus. Que bom saber que você ama a palavra do Senhor. Sem mais delongas, vamos adentrar nossa lição. Lembrando que essa lição, a lição de número 13, será ministrada nas igrejas que usam essa revista, a revista da CPAD. Sim, essas lições serão ministradas no dia 31 de março desse ano de 2024. O tema do nosso estudo: o poder de Deus na missão da igreja. O poder de Deus na missão da igreja. Sem o poder que vem do alto, é impossível servirmos a Deus da maneira como Deus tanto requer, tanto pede, tanto manda, né? Da maneira como nós precisamos. Sem o poder de Deus é impossível realizarmos a obra do Senhor. E o nosso texto áureo diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. São palavras que foram proferidas, faladas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Depois você pode estar acompanhando na sua referência, na sua Bíblia. Verdade prática. O Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Está observando aí, irmãos? Está observando, meu amigo, minha amiga? Está observando você que está vendo que está ouvindo essa palavra? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que fez e que faz com que a igreja continue caminhando. Já tem cerca de 2000 anos. O Brasil nem sonhava em ser descoberto. Já tem cerca de 2000 anos que essa palavra continua ecoando,
que essa palavra continua falando ao coração do povo, ao coração da igreja. Tentaram calar a igreja, tentaram matar a igreja, tentaram acabar com a igreja. No passado, imperadores, impérios, reis, governantes, ateus, perseguiram a igreja de várias maneiras, matando o crente, queimando o crente, prendendo o crente, tentaram calar a boca da igreja, mas quanto mais perseguia a igreja, mais a igreja crescia. Matava um crente, nascia 10, matava 10, nascia 100. Por quê? Porque a maneira como os cristãos muitas das vezes eram perseguidos ou mortos e eles não recuavam, acabava causando um impacto na vida daqueles que viam o que sabiam e imaginavam, né? Mas como pode esse povo ser capaz de aceitar tudo isso por amor a essa fé que eles têm, por amor a esse Deus? Essas pessoas eram então impactadas e decidiam abraçar a fé dos cristãos e automaticamente as pessoas eram transformadas pelo Evangelho. Pelo Evangelho, que é as boas novas de Cristo. E é poder de Deus. Paulo escrevendo aos cristãos que residiam em Roma, no capítulo 1 da sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Ele diz, porque eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o Espírito Santo dentro do coração dos primeiros cristãos, dos nossos irmãos, é o Espírito Santo que moveu eles a realizarem grandes obras para o Senhor nosso Deus. A nossa leitura bíblica, mas vamos com calma, porque no decorrer da lição nós estaremos aprendendo sobre isso e muito mais. E nós glorificamos a Deus, irmãos. Nós glorificamos a Deus porque aprendemos muito durante esse trimestre. Inclusive, já vou fazer um breve resumo aqui. Leitura bíblica em classe. A nossa leitura bíblica será baseada em um texto que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1 a 4. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, todos eles que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram, e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. Glória a Deus! Essa palavra nos mostra, né, como a igreja primitiva dependia da ação do Espírito Santo. E nós vamos ver quando que isso acontecia, o que o Espírito Santo realizou naquele dia. Então, amados, como vocês já observaram, né, nós estamos chegando ao final de mais um trimestre das lições bíblicas da escola dominical. Como nós aprendemos nesse trimestre? Como fomos edificados nesse trimestre? Você se recorda de algumas lições que nós estudamos durante esse trimestre? Vamos testar a sua memória. Vamos fazer uma breve retrospectiva, vamos recapitular um pouco daquilo que nós estudamos durante esse trimestre. Lembrando que o tema principal que está na capa da nossa revista é o corpo de Cristo. Origem, natureza e vocação da igreja. O corpo de Cristo, porque a igreja ela é conhecida também como o corpo de Cristo. Na Bíblia Sagrada, nós encontramos várias formas de linguagem sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus muitas das vezes é comparada à igreja, o crente, né? Muitas das vezes é comparado a um templo, a um edifício, a um santuário.
às vezes o cristão, o crente, à luz da Bíblia, é comparado a uma casa, é comparado a uma ovelha, os rebanhos, né? E assim por diante. E o apóstolo Paulo, ele buscou transmitir uma mensagem sobre a igreja usando figuras. E o apóstolo Paulo, então, para mostrar a unidade do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo com a intenção de mostrar a importância que cada irmão em Cristo tem diante de Deus. O apóstolo Paulo ele fala que a igreja também é comparada a um corpo. É um corpo mesmo. Você tem 5 dedos em cada mão. Já pensou como seria a sua rotina se de repente lhe faltasse um dedo ou 2 dedos? Ia ser muito difícil, né? Então, nós como corpo de Cristo, nós precisamos manter a comunhão com Cristo, precisamos manter a comunhão uns com os outros, dependemos uns dos outros. Então, o corpo como é o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo ele fala que Deus ele é a cabeça de Cristo e Cristo ele é a cabeça da igreja. E nós somos liderados pelos sacerdotes, pelos nossos pastores, pela nossa liderança. E Paulo, então, para mostrar a importância da igreja diante de Deus, ele mostra vários exemplos, depois você pode estar lendo aí na sua carta, na sua casa. Primeira e segunda carta aos Coríntios, no Novo Testamento, a carta aos Efésios também. Então, na lição de número 1, nós aprendemos sobre a origem da igreja. A igreja ela foi criada em Cristo, foi criada através de Cristo. A igreja, amados irmãos, ela só veio a existir no Novo Testamento. No Antigo Testamento, os profetas não tinham conhecimento sobre a igreja. Os profetas não sabiam nada a respeito da igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo uma carta, me parece que foi a carta aos Gálatas, se eu estiver enganado aqui, que os irmãos me desculpem, mas hoje em dia é fácil de encontrar, né? Além da Bíblia, pode acessar o Google, que lá tem informação. Agora não me recordo aqui onde tem esse texto. Mas o apóstolo Paulo ele diz que na plenitude dos tempos veio o Senhor Jesus Cristo a este mundo. E Jesus Cristo então inaugura a igreja. Cria a igreja, funda a igreja. O apóstolo Paulo ele diz que perdão. O apóstolo Paulo ele falou que a igreja era um mistério de Deus. A igreja era um mistério escondido em Deus. A igreja existia apenas na mente de Deus. A igreja era um pensamento de Deus. A igreja era um propósito de Deus. Deus não foi pego de surpresa, surgindo a necessidade de criar a igreja como um segundo plano. Não. Já estava nos planos do Senhor nosso Deus. Um dia reunir judeus e não judeus e formando um só povo, a igreja, para assim estarmos eternamente com o Senhor através do sangue do Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 16, você pode estar lendo aí a partir do versículo 18, quando Cristo fala para Pedro, né? E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em Atos dos Apóstolos, a partir do 1º capítulo, a gente observa ali Jesus Cristo dando uma ordem para os apóstolos, né, de por todo mundo pregar o meu evangelho. Em Atos capítulo 2, nós encontramos ali uma espécie de festa de inauguração da igreja, porque não existe um consenso, não existe uma opinião conjunta, a mesma opinião entre os comentaristas bíblicos, porque existe comentaristas que acreditam que a igreja ela foi criada, ela foi inaugurada em Mateus capítulo 16,
quando Jesus fala sobre que as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua igreja. Porém, outros irmãos, comentaristas bíblicos, já acreditam que não, a igreja ela foi inaugurada no dia de Pentecostes. Eu já tenho uma crença e um pensamento diferente, né? Diferente em qual sentido? Eu acredito, né? Não é uma opinião assim, que nasceu de mim, é uma opinião lendo a Bíblia, ouvindo alguns comentários também, né? Eu sou da linha, eu sou do raciocínio, eu penso que a igreja foi criada em Mateus capítulo 16, quando Jesus pergunta para os discípulos, né, o que dizem os homens a respeito de mim, o que as pessoas estão comentando a respeito de mim. E aí os apóstolos respondem, né, alguns estão dizendo por aí que tu és João Batista, Jeremias, ou um dos profetas. Jesus então pergunta para os apóstolos, e vós, quem dizeis que eu sou? Senhor, para nós tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro respondeu. E Jesus então diz para Pedro, né? Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai. Pois também te digo que tu és Pedro, fragmento de pedra. E sobre a sua confissão, e sobre essa pedra, se referindo às palavras de Pedro, porque Pedro reconheceu que Jesus Cristo era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus falou, Pedro, também te digo que tu és Pedro, e sobre a sua confissão, sobre essa pedra, sobre o Cristo que você acabou de confessar, edificarei, construirei, alicerçarei, edificarei a igreja, que somos nós, o corpo de Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então eu acredito que essa é uma opinião particular. Acredito que a igreja foi criada ali, porém foi inaugurada no dia de Pentecostes. E se você buscar, agora não tem tempo para expor tantos detalhes sobre criar e inaugurar, mas isso aí não é o mais importante, meu irmão. O mais importante é crer que a igreja ela foi criada por Cristo e ela está alicerçada sobre Cristo. Engana-se quem pensa que a igreja está alicerçada sobre Pedro. Irmãos, é muita meninice, é muita falta de entendimento, é muita falta de conhecimento acreditar que a igreja de Cristo ela foi alicerçada, ela foi fundamentada sobre Pedro. Se a igreja fosse alicerçada sobre Pedro, irmão, sobre um fundamento humano, areia, pó, jamais a igreja teria suportado o que tem suportado durante todo esse tempo. E o próprio apóstolo Pedro, escrevendo uma das suas cartas, ele diz que a igreja, ele diz que Cristo ele é a pedra angular, ele é a pedra principal de um edifício. Pedro ele faz questão de dizer que Cristo ele é a rocha. E nós somos as pedrinhas. Ele fala que Cristo é a rocha, nós fomos edificados sobre Cristo que é a rocha. Do contrário, Pedro poderia ter falado, a igreja foi edificada sobre mim. Mas vamos prosseguir aqui, já gastamos muito tempo falando sobre isso. Então primeira lição, a origem da igreja. Segunda lição que nós estudamos, imagens bíblicas da igreja. Você lembra que nós estudamos sobre imagens bíblicas da igreja? Quando eu falei aqui, a igreja comparada a uma casa, a um templo, a um edifício e assim por diante. Natureza da igreja, a igreja e o reino de Deus, a igreja e reino de Deus e reino do céu, tem praticamente os mesmos significados. Então, o reino de Deus está dentro de nós. Nós temos essa responsabilidade de transmitir a mensagem do reino de Deus por onde a gente passar. A missão da igreja, fala de pregar o evangelho. A igreja como organismo e organização, ou seja, a igreja, o corpo de Cristo, organismo, e a igreja como organismo tem que ser organizada.
Lembra que mais detalhes você pode estar acompanhando as nossas aulas aí nos outros vídeos. O ministério da igreja, que foi a 7ª lição, a disciplina na igreja, tem que haver disciplina, o batismo, a primeira ordenança da igreja. Jesus falou, né, de por todo mundo pregar o meu evangelho, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. E como está a sua vida diante de Deus? A voz que fala com você é uma voz humana, mas as palavras que eu estou transmitindo são as palavras que o Senhor Jesus Cristo transmitiu para os apóstolos. E os apóstolos deixaram registrado através dos escritores as palavras de Cristo. Ide por todo mundo, pregai o meu evangelho. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Talvez você que está me ouvindo tenha vontade de descer as águas e se batizar. Descer as águas é mais do que tomar banho em um rio, em uma praia, um mar, né? Na piscina. Descer as águas simboliza o homem e a mulher sendo sepultado espiritualmente e nascendo de novo. É um testemunho público que você está dando da sua fé na doutrina de Cristo. Então, o batismo foi a primeira ordenança. Lição 10, a ceia. Lembra que nós estudamos sobre a Santa Ceia? Jesus Cristo instituiu a ceia. Ali, na noite de quinta-feira, Jesus Cristo estava ceando com os seus discípulos. Naquele dia, amados irmãos, Jesus deu um novo significado para a ceia. Todo ano os judeus eles realizam uma festa, uma festa chamada Páscoa. Nessa festa eles comemoram a libertação que Deus deu para os seus antepassados, quando Deus tirou o povo de Israel lá do Egito. Foi naquela noite que Deus instituiu a ceia. Então todo ano os judeus comemoram, fazem essa festa, fazem esse jantar para comemorar a ceia. E na noite em que Jesus se reuniu para celebrar a Páscoa com os seus discípulos, Jesus Cristo então deu um novo significado para a ceia. Jesus disse, né? Tomai e bebei, isso é o meu corpo, isso é o meu corpo que é partido por vós. Tomai e bebei, isso é meu sangue que é derramado por vós. Então, aí, tempos depois, né? Anos depois, Paulo é transformado por Deus, né? E Paulo, então, transmite o ensinamento para a igreja de Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11, deixa eu ver aqui, para a gente não ter nenhuma dúvida aqui. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, Paulo ensinando sobre a Santa Ceia. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. E depois ele disse, tomou o cálice dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. E também estudamos sobre o culto da igreja cristã, a liturgia do culto, como deve ser o culto de adoração ao Senhor. Deve ter bagunça? Não, reverência e respeito. O papel da pregação, que foi a lição da semana passada, onde aprendemos sobre a necessidade da pregação. Qual é o tempo que o seu pastor dá para a pregação? Existem lugares onde, infelizmente, no culto de adoração a Deus, nós escutamos muitos louvores, escutamos muitos testemunhos. Existem igrejas que abrem espaço para teatros, para coreografia. Porém, infelizmente, muitos pastores têm falhado, muitos dirigentes de culto, mulheres também, que têm dirigido culto. Muitos de nós têm falhado e têm dado pouco tempo para o pregador. Então nós estudamos sobre o papel da pregação no culto. O principal momento do culto, irmãos, de adoração a Deus, é o momento em que ouvimos a pregação da palavra. Então é preciso dar tempo para o mensageiro pregar a palavra. Amém?
Então, nós estudamos essas lições durante esse trimestre e hoje vamos fazer um resumo aqui sobre o poder de Deus na missão da igreja, que é a última lição desse trimestre. Lembra que nós já lemos o texto áureo, a leitura bíblica em classe, a verdade prática. E a introdução nos diz assim: nesta lição focaremos nossa atenção no poder do Espírito Santo na missão da igreja de Cristo. Aqui mostraremos que o povo de Deus não pode prescindir do revestimento do poder pentecostal para obter sucesso na sua missão. Assim, demonstraremos que a ação do Espírito Santo e a contemporaneidade de seus dons na igreja não se trata de uma mera opção, mas de algo imprescindível, a sua maior necessidade. Sem o Espírito Santo, a igreja local não anda nem cumpre sua vocação. Então, amados, nós necessitamos viver uma vida cheia do Espírito Santo, ter revestimento do alto. Os discípulos eles foram revestidos no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2, diz a Bíblia, né, que logo após a Páscoa, acontecia e acontece até hoje, acontecia ali uma festa judaica, né, conhecida como festa das primícias, dia de Pentecoste. Essa palavra Pentecoste significa basicamente 50 dias. Dia de Pentecoste, festa das colheitas, festa das primícias. E é uma festa que acontece 50 dias depois da Páscoa. Você lembra que Jesus ressuscitou, ficou 10 dias com seus discípulos depois que ele ressuscitou. Aí 40 dias depois, 40 dias depois, a palavra do Senhor nos diz que aconteceu a festa do Pentecostes. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ler um texto aqui para a gente não ter nenhuma dúvida, que eu acho que eu citei uma cronologia que é um pouquinho diferente. Quer ver? Atos capítulo 1, deixa eu ver se parece que eu citei alguma referência aqui, uma palavra errada aqui, e nós já que estamos estudando a palavra de Deus, nós precisamos atentar para o que diz a Bíblia. Atos capítulo 1 diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter sofrido nesse caso, né, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. Então, peço perdão aos irmãos que eu havia falado 10 dias, não foi 10 dias. Depois que Jesus ressuscitou, ele ficou com os seus discípulos 40 dias. E aí 10 dias depois aconteceu a festa do Pentecostes, como a própria Bíblia está falando aqui, né? Sendo visto por eles por espaço de 40 dias. Então, amados irmãos, todo crente ele tem o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é uma pessoa. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele não habitava na vida de todos os judeus. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele se manifestava na vida de alguns servos escolhidos para obras específicas, como, por exemplo, os profetas, como no caso de Moisés. Tem um caso de Sansão, que Deus levantou Sansão como juiz ali em Israel, realizou uma grande obra através da vida dele. Tem um caso dos profetas, tem um caso de Davi, né? O próprio Saul no começo, quando ele
aceitou a chamada de Deus, depois Davi, quando Samuel ungiu Davi. Então o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele não habitava na vida de qualquer judeu, ele se manifestava apenas na vida de alguns servos, de alguns profetas, de algumas pessoas que foram escolhidas para obras específicas, obras diferentes. Já no Novo Testamento nós louvamos a Deus que hoje qualquer cristão temente ao Senhor, ele tem a pessoa do Espírito Santo habitando nele, fazendo morada nele. Porém, uma coisa é ter a pessoa do Espírito Santo, e outra coisa é ser cheio do Espírito Santo, outra coisa é ser revestido do Espírito Santo, outra coisa é ser batizado com o Espírito Santo. Nós não podemos confundir, nós não podemos pensar que é tudo uma coisa só. Em Gálatas, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16, nós encontramos uma lista lá de obras da carne, que se refere à natureza pecaminosa, e obras do Espírito Santo. Quando o crente tem o Espírito Santo, ele produz frutos diferentes daquele que ele produzia antes. Quando nós estávamos na carne, na natureza pecaminosa, nós produzimos frutos que não agradavam aos olhos do Senhor. A gente não tem nenhuma dúvida, olha só. Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, andai no Espírito Santo, andai guiado pelo Espírito Santo, e dessa forma você não vai cumprir a concupiscência. Ou seja, a palavra concupiscência significa desejo. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Carne aí, irmão, é a nossa natureza pecaminosa, porque a carne luta contra o espírito. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Isso fala de uma guerra espiritual que existe dentro de mim e que existe dentro de você também. A natureza pecaminosa, a nossa carne, ela quer se satisfazer com as coisas dessa vida. Ela quer agradar os olhos, quer agradar os ouvidos, quer agradar os lábios, quer agradar a mente, quer agradar o coração. A gente tem que guardar o coração. A palavra de Deus nos diz que de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Não deixe corromper o seu coração. Por outro lado, o espírito quer se inclinar para as coisas de Deus. E aí tem essa briga no nosso íntimo. Porém, aquela parte que for mais alimentada, ela vai prevalecer, ela vai se sustentar. Então, meu irmão, se você quiser vencer, meu irmão, minha irmã, se você quiser vencer na sua vida espiritual, você tem que alimentar a sua vida espiritual com oração, com jejum, com leitura da Bíblia, com estudo da Bíblia Sagrada, cultuando a Deus na igreja, participando dos cultos, servindo a Deus da melhor maneira. Então, quais são as obras da carne? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas. Quem pratica isso, Paulo fala, não entrarão no reino de Deus. Está até escrito aqui. Tá bom, irmão de música, mas já que estamos falando sobre o Espírito Santo, então agora eu quero ouvir a lista dos frutos daqueles que têm a presença do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Os frutos são esses: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Temperança fala de domínio próprio. Muitos de nós cristãos precisamos ter esse fruto, hein? Domínio próprio. Que Deus nos ajude. Então, irmãos, os discípulos, eles tinham esses frutos.
Porém, lhe faltava algo mais, lhe faltava uma vida cheia do Espírito Santo. E a Bíblia fala que no dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar, Atos capítulo 2, todos reunidos no mesmo lugar, orando ao Senhor. Jerusalém lotada, porque era normal os judeus virem de várias partes do mundo para adorar a Deus ali, participando daquela festa. E de repente eles ouviram um som como de um vento. Não é que o Espírito Santo é um vento. Acontece que o Espírito Santo ele é comparado a um vento. Isso aqui é só ilustração para a gente entender aquilo que o Espírito Santo é capaz de fazer. Naquele dia os crentes foram batizados com o Espírito Santo. A igreja primitiva reunida ali foi batizada com o Espírito Santo e eles começaram a falar em outras línguas. Aleluia! Eles passaram a falar em outras línguas, há quem diga, né, nos idiomas do céu. E o revestimento de poder, o que é revestimento? Vocês estão vendo aqui, né? Eu estou com a camisa aqui branca. Estou vestido com a camisa branca. Se de repente eu pegar um paletó, e paletó devido ao costume, né? Mas pode ser usado uma outra camisa. Se de repente eu pegar um paletó e colocar esse paletó sobre essa camisa, o que vai acontecer? Significa que eu estou sendo revestido com uma outra roupa. Estou me cobrindo com uma outra roupa. Estou me revestindo. Então, o batismo com o Espírito Santo significa isso e outras coisas. Significa que você está sendo coberto. Significa que você está sendo revestido de poder e de autoridade. Aleluia! O soldado, tanto o soldado romano como um soldado dos dias atuais. O soldado, quando vai trabalhar, ele procura colocar toda a sua armadura. Ele pode até ir trabalhar, ele pode até ir para o quartel com a roupa normal. E vamos supor que lá ele veste o seu uniforme de trabalho. Ou até mesmo pode sair já de casa com a sua roupa de trabalho. Chega lá e vai vestir o seu... Ou se ele não for com a roupa de trabalho, ele vai vestir sua roupa de trabalho, seu uniforme. Então, Paulo até fala a respeito disso aí, né? Efésios. Se você tiver curiosidade, depois você pode ler na sua Bíblia lá, no Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. No demais, irmãos meus, apóstolo Paulo doutrinando a igreja de Efésios, carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, revestivos de poder, revestivos de toda a armadura de Deus. Para quê, irmão de Milson? Nós vamos saber agora. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus. Revestivos de toda, não é só orar. Quando fala toda, fala das ferramentas que Deus coloca à disposição nossa. Para vencermos as hortes espirituais da maldade, nós precisamos nos revestir de toda a armadura que Deus coloca à nossa disposição. E que armaduras são essas? A leitura da Bíblia, a meditação da Bíblia, guardar a Bíblia e praticar a Bíblia. Nós usamos esses termos, as expressões. A maioria dos irmãos já está familiarizado, quando a gente fala guardar a Bíblia e tal, nós estamos nos referindo aos ensinamentos de Cristo contido na Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada. É bom sempre você usar essa expressão Bíblia Sagrada, porque a palavra Bíblia significa coleção de livros, mas quando se trata da palavra de Deus, é Bíblia Sagrada. Então Paulo, mostrando para a igreja a necessidade de ser revestido do poder e da autoridade, ele diz, né? Para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, potestades e os príncipes das trevas desses séculos, contra as hortes espirituais da maldade. Aonde? Nos lugares celestiais. Quer saber mais? Depois você vai ler lá Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Vamos entrar em muitos detalhes aqui, não. Essa aqui é só para você ter uma base sobre a necessidade de ser cheio do Espírito Santo.
A doutrina do Espírito Santo segundo o Evangelho de Lucas, um ensino revelado nos escritos, primeiro ponto. Tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, ambos escritos pelo evangelista Lucas, revelam o ministério do Espírito Santo na vida de Jesus e da igreja, com uma necessidade imperiosa. Nesse sentido, o evangelista mostra que sem a ação do Espírito no ministério de Jesus na vida da igreja, os cristãos não estariam qualificados para ser testemunha do Senhor. Olha que bênção, né? Lucas escreveu 2 livros. O primeiro, o Evangelho, que leva o nome dele, e também Atos dos Apóstolos. E Lucas mostrou a ação do Espírito Santo tanto na vida de Jesus Cristo quanto na vida dos apóstolos. Vocês se recordam que um certo dia o Senhor Jesus Cristo, como de costume, entrou em uma sinagoga para participar de um culto. E ali foi dado para ele a oportunidade, né? Porque era normal, né, um visitante receber a palavra. E naquele dia Jesus leu a palavra que está no livro de Isaías, né? E o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. E depois que leu, Jesus entregou, na nossa linguagem, né, a Bíblia para o dirigente do culto. E Jesus falou, nesse dia se cumpriu o que está escrito aqui. E muitos começaram a criticar Jesus, mas como pode esse homem ter essa coragem de dizer que está se cumprindo essa palavra na vida dele? Mas o certo é que Jesus Cristo, o Espírito do Senhor Jeová, habitou sobre Jesus. E Jesus curou os enfermos. Jesus libertou os oprimidos. Jesus ressuscitou. Jesus Cristo abraçou pobres e ricos, pequenos e grandes, quem tinha e quem não tinha. O Espírito do Senhor Jeová habitou sobre Jesus para operar maravilhas. E entramos na igreja primitiva. E a gente vê ali em Atos dos Apóstolos quantos apóstolos foram usados pelo Senhor. A Bíblia fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, que Pedro e João estavam indo participar da oração no templo, na porta chamada Formosa. Lá tinham um aleijado, né, pedindo esmola, um enfermo. E eles pediram esmola, e ele pediu esmola para Pedro e João. E os apóstolos disseram, não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos. Levanta-te e anda em nome de Jesus. E aquele coxo, aquele aleijado, né, ele levantou e começou a glorificar o Senhor. Ele foi curado, ele já havia sido desenganado pela medicina. Em Atos dos Apóstolos, diz a palavra de Deus, que Pedro e João, parece que está ali registrado no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, diz a Bíblia que Pedro estava preso por causa desse milagre. Pedro estava preso. E diz a Bíblia que a igreja estava reunida na casa de João Marcos, o mesmo que escreveu o Evangelho de Cristo, que leva o seu nome, o Evangelho de Marcos. Marcos estava junto com as Marias, orando, pedindo a Deus para ter misericórdia de Pedro. E Deus enviou um anjo, e esse anjo abriu a prisão e tirou Pedro daquela prisão. Para você não ter nenhuma dúvida sobre o que nós lemos aqui. Cadê? Você pode ler aí na sua casa. Atos capítulo 4. Diz a Bíblia Sagrada que Deus operou tantos milagres na vida dos apóstolos através do Espírito Santo, irmãos, através dos dons de maravilhas, que as pessoas começaram a acreditar que a própria sombra dos apóstolos eram capazes de curar, pelo poder de Deus, os doentes. E as pessoas colocavam até os enfermos nas ruas, a fim de que a sombra, eles acreditavam que a sombra dos apóstolos, passando sobre os enfermos, já trazia cura para as pessoas. Irmão, foram tantos milagres. A Bíblia fala que o apóstolo Pedro, ele orou por um homem que estava enfermo, ele estava aleijado, né? Cadê aqui? Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui o texto bíblico, que foram muitos milagres, né? Pedro orou por Dorcas, que estava também morta, e Jesus curou ela. A Bíblia fala que Paulo e Silas estavam na prisão, Deus mandou um terremoto ali, enfim,
Está cheio de referências em Atos dos Apóstolos. Então, os discípulos revestidos de poder pregavam com autoridade, vidas eram curadas, vidas eram libertas pelo poder do Espírito Santo. Segundo ponto, o enchimento do Espírito Santo como experiência necessária. Então, precisamos viver uma vida cheia do Espírito Santo para sermos capacitados para realizar a obra do Senhor. O inimigo de nossas almas, ele sabe como está a nossa vida espiritual. O diabo, ele sabe quem ora muito, quem ora pouco, quem não ora nada. O diabo sabe quem lê a Bíblia, quem estuda a Bíblia, quem pesquisa a Bíblia e por outro lado, quem não faz nada disso. O diabo sabe como eu e você somos quando estamos diante da nossa liderança, porque tem pessoas que só têm um bom fruto quando estão na igreja. Então o diabo, ele sabe de uma certa forma o nosso grau de espiritualidade diante de Deus, ele sabe se temos buscado ou não, e o diabo, ele tem as suas estratégias. Muitas das vezes ele procura agir no nosso momento de fraqueza, no momento de fragilidade, quando vem uma provação sobre nós, aí ele começa a colocar até dúvidas sobre nós, tá vendo? Você acha que valeu a pena você ter abrido mão de tantas coisas para ser crente, para ser cristão, para participar dos evangelistas, deixar seus compromissos, deixar seu trabalho, deixar aí, deixar aquilo. Então nós precisamos estar revestidos de poder. Quando o crente está revestido de poder, irmão, o diabo pode metralhar a mente dele com setas malignas, que você é pecador, você é miserável, você não presta, você não vai chegar a lugar nenhum. O diabo pode metralhar a mente dele dizendo, tá vendo aí, ninguém olha para você, ninguém te valoriza. O crente que está revestido de poder, ele está com um capacete na cabeça dele. O apóstolo Paulo falou sobre isso, quando ele fala sobre revestir de poder, ele usa a figura de um soldado romano que usava vários utensílios, vários elementos, várias armas de guerra, entre eles o capacete, e o soldado romano, ele colocava um capacete na cabeça para se proteger. Igual no Brasil hoje, né? A gente sabe que tem muitos soldados que usam capacete para se proteger a cabeça. Você vê a importância da nossa mente. Então, irmão, o cristão cheio do Espírito Santo, ele tem a cabeça dele protegida por um capacete. Aleluia! Esse capacete espiritual, revestido de poder, a presença de Deus, a palavra. Deixa eu ver aqui o que Paulo falou a respeito disso aí. Então, irmão, a gente precisa estar revestido de poder. Tá aqui, ó. Efésios capítulo 16, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, o enchimento do Espírito Santo como experiência necessária. O Senhor Jesus só começou seu ministério depois que estava cheio do Espírito Santo. Nosso Senhor fez a obra de Deus e a fez no poder do Espírito. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo e dependeu dele para exercer o seu ministério. Terceiro subponto, o enchimento do Espírito como experiência concreta. Se por um lado Lucas apresenta o Espírito Santo como uma necessidade na vida da igreja, porque a igreja ela precisa buscar a presença do Espírito Santo, precisa ser revestida do Espírito Santo. Lucas mostra que o enchimento do Espírito Santo ocorre com uma experiência concreta na vida do crente. Nesse sentido, o livro de Atos retrata a experiência pentecostal como um acontecimento objetivo, não subjetivo. Ela podia ser vista e ouvida. Havia manifestações físicas que se tornavam reais para quem as tinha. Então, irmão, o comentarista está mostrando aqui que existe uma diferença entre ter a pessoa do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo e falar em línguas estranhas.
os profetas do Antigo Testamento, eles eram cheios do Espírito Santo para realizar obras grandiosas. O crente na atualidade, ele pode viver uma vida cheia do Espírito Santo e realizar grandes obras para Deus. Porém, quando o crente é batizado com o Espírito Santo, a primeira referência, a primeira demonstração, a primeira coisa que a gente percebe quando o crente é batizado com o Espírito Santo é quando o crente fala em línguas estranhas. É quando o crente fala em outro idioma. Isso é uma manifestação visível que aquele crente foi batizado com o Espírito Santo, como aconteceu no dia de Pentecostes, que muitos falavam em línguas estranhas e outros pensavam que eles estavam bêbados, falando coisa com coisa. E aí Pedro, com autoridade, levanta a voz e começa a falar, eles não estão bêbados. Olha a hora do dia. Pedro é como se Pedro estivesse dizendo, é a hora do dia, isso é a hora de alguém estar embriagado. Mas o que está acontecendo na vida deles é o cumprimento da promessa, porque Deus falou através do profeta Joel que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Quer saber um pouco mais? Leia lá Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Prosseguindo, a doutrina pentecostal clássica, ou seja, desde seus primórdios, a doutrina pentecostal clássica afirma que o falar em línguas desconhecidas é a prova física e inicial do batismo com o Espírito Santo. Já falamos um pouquinho sobre isso aqui. Segundo ponto, o Espírito Santo capacitando as testemunhas. No livro de Atos é possível perceber o ensino da capacitação do Espírito Santo sob diferentes perspectivas. Primeiramente, o Espírito Santo capacitando líderes para o desempenho da obra de Deus. Vamos observar o que está escrito aqui. Então, Deus capacitou as testemunhas. Lembra do que Jesus falou? Ficai em Jerusalém. Jesus falou para os apóstolos. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia! Até que do alto. Então Deus deu uma ordem para os apóstolos. Não saia de Jerusalém. Não arrede o pé de Jerusalém. Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E uma vez sendo revestidos de poder, um acréscimo meu aqui, né, irmão? Sereis minhas testemunhas. Aonde? Tanto em Jerusalém, como em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. E é interessante observar, irmãos, que os apóstolos eles foram batizados com o Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo, mas a princípio eles esqueceram, entre aspas, do mandamento do Senhor e permaneceram ali. Mas Deus não queria salvar apenas os judeus. Deus queria salvar outros povos. Deus queria que os romanos conhecessem a palavra. Que os chamados gregos romanos, quando a Bíblia fala gregos, a Bíblia ou a história extra, a Bíblia fala sobre gregos romanos, está se referindo aos romanos que muitas das vezes falavam o idioma grego, porque o Império Grego já havia se passado. Na época quem mandava era o Império Romano, porém o Alexandre, né? Alexandre o Grande, o Império Grego, deixou o idioma grego como uma grande herança para os povos ali. Então, o idioma falado ali na época era o hebraico, que era o idioma dos judeus. Acredita-se que nem todos os judeus falavam o hebraico. Acredita-se que a maioria dos judeus falavam o aramaico, que foi um idioma que, segundo eu observei e pesquisei, foi um idioma que eles herdaram na época em que ficaram 70 anos ali no cativeiro babilônico. Então falava-se naquela época o idioma hebraico, o idioma aramaico, o idioma grego e também entra o latim. Então, o que nós observamos aqui? Nós observamos que Deus queria alcançar todos os povos, com línguas, idiomas diferentes, cultura diferente, servos e não servos.
Mas os apóstolos ficaram em Jerusalém. E Deus queria que o povo se espalhasse, fosse pregar para outros povos. E aí diz a Bíblia que Deus permitiu, diz a Bíblia que veio uma perseguição terrível sobre os apóstolos, sobre a igreja ali de Jerusalém. E a igreja, o que aconteceu? A igreja teve que fugir daquela perseguição. Diz a Bíblia que os discípulos se espalharam, fugindo da perseguição. Onde eles chegavam, eles pregavam o evangelho. Inclusive, eu vou ter a parênteses aqui para esclarecer para você que porventura não sabe, você que é um leitor da Bíblia, quando a perseguição veio, os apóstolos, eles não espalharam, não se espalharam fugindo da perseguição. Diz a Bíblia que apenas os discípulos se espalharam, porém os apóstolos permaneceram ali em Jerusalém, que no caso aí era a capital, não só era a capital de Israel, mas era a capital da igreja primitiva. No passar do tempo a gente vê que Jerusalém se destacou como a igreja mãe, se destacou como a igreja sede, onde a pregação era voltada para os judeus, na liderança de Pedro. E Deus então transforma o apóstolo Paulo. E na cidade de Antioquia, no capítulo 13 que nós lemos aqui nessa noite, o apóstolo Paulo ele faz de Antioquia uma espécie de quartel-general, onde se reuniam ali, adoravam ali, e dali saíam os projetos missionários para alcançar os gentios, que no caso aí eram pessoas que não eram judeus. E a palavra do Senhor nos diz, né, que um certo dia que os irmãos estavam reunidos ali na igreja de Antioquia, né, foi até o texto que nós lemos ali, né, estava ali Saulo, Barnabé e outros irmãos que nós até lemos aqui, você lembra? Atos, vou procurar aqui na Bíblia, quem estava lá reunido naquele dia, vou precisar para nossa observação, né? E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas, olha que bênção, irmão. Hoje nós nos alegramos quando estamos na igreja cultuando a Deus, e lá tem pastores, presbíteros, evangelistas, missionários, diáconos, bateristas, etc, etc. Mas na igreja de Antioquia, diz a Bíblia que estavam reunidos ali profetas, doutores, mestres, homens cheios do Espírito Santo. Estava ali também Saulo, meu Deus, posso imaginar o culto que esses irmãos ofereciam ao Senhor. Estava Barnabé também. Irmão, Barnabé foi uma grande coluna da igreja ali em Atos dos Apóstolos. Irmãos, irmão, você já parou para observar? O apóstolo Paulo, ele conseguiu ser o que foi mediante o Espírito Santo em primeiro lugar, mas Deus usou duas pessoas que a Bíblia não fala tanto deles como fala do apóstolo Paulo. A Bíblia fala em Atos capítulo 9, versículo 1, que Deus chamou um homem chamado Ananias. Me parece que até então não existia nenhuma referência sobre Ananias. Deus levanta Ananias. Deus fala com Ananias, vai até a rua chamada direita, lá está um homem chamado Saulo, vai lá e ora por ele. Ananias foi lá, orou por ele, foi batizado nas águas, foi batizado com o Espírito Santo. E depois, se existe alguma referência, é uma ou duas sobre Ananias. Ananias, um crente anônimo que foi usado por Deus para levantar um homem, no caso do apóstolo Paulo. Tem um caso de André que foi levado, que foi até Pedro, que é o seu irmão, e apresentou para Pedro Jesus Cristo. E a Bíblia fala mais de Pedro do que de André. Olha a ação do Espírito Santo. E a gente vê aqui Barnabé. Barnabé ele não era conhecido como os 12 apóstolos. Ele era conhecido também como apóstolo. Mas ele não era conhecido como um dos 12 apóstolos. A Bíblia não fala que Barnabé andou com Jesus. Mas olha como Deus usou o apóstolo, usou Barnabé, como o Espírito Santo usou Barnabé. Diz a Bíblia que Saulo estava em Tarsis. Aí Barnabé foi até Tarso e buscou Saulo para fazer parte da equipe, porque Barnabé intercedeu por Saulo junto aos apóstolos
dizendo, em outras palavras, esse homem é uma ferramenta nas mãos do Senhor, ele pode ser útil na obra do Senhor. E agora estavam todos eles reunidos aqui, Barnabé e Saulo e demais irmãos na igreja de Antioquia. E o Espírito Santo bradou naquele dia, e o Espírito Santo falou naquele dia, e o Espírito Santo falou: separai para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado. Oh, glória a Deus! Então, irmãos, a igreja ela precisa ser dependente do Espírito Santo. Quanta gente por aí que recebeu e tem recebido consagração. Muitos pastores estão gastando óleo à toa, estão ungindo pessoas sem estrutura, sem capacitação, sem chamada, sem estar preparada. É preciso buscar a orientação do Espírito Santo, porque é Ele que direciona a obra. Então, Deus capacitou as testemunhas através do Espírito Santo. Pessoas, segundo o segundo ponto, pessoas simples foram capacitadas pelo Espírito Santo. Aleluia! Vemos isso claramente quando Ananias foi usado pelo Senhor. O Espírito Santo capacitou a igreja. No contexto de Lucas, a igreja do Novo Testamento é vista como portadora de uma missão profética. Nela há um ministério profético de todos os crentes. Nesse sentido, conforme o texto, o testemunho não é apenas individual, como mostra nessa lição. Então, amados, o Espírito Santo, ele capacita o crente, se for preciso, até morrer pela causa missionária. Tem um caso lá de Estevão, né? A Bíblia fala sobre Estevão, um dos diáconos da igreja primitiva. Ele morreu apedrejado, mas não negou o nome de Jesus. E, irmãos, quando você começa a estudar a história extra-bíblica, você fica impactado com a capacidade como muitos irmãos aceitaram morrer pela causa missionária, movidos pelo Espírito Santo. Na Bíblia tem um caso de Paulo. O apóstolo Paulo, ele escreve, a última carta que o apóstolo Paulo escreveu foi 2 Timóteo. E aquela carta é considerada não só uma carta pastoral, como uma carta de despedida. E o testemunho bíblico e o testemunho extra-bíblico, que são os testemunhos contados pelos chamados pais da igreja, em conexão com a história, com quem estava reinando na época, como eram as cadeias da época, etc, etc. A gente chega à conclusão que o apóstolo Paulo estava vivendo os seus últimos dias ali, prestes a ser morto a mando do imperador Nero. E há quem diga que ele foi morto, cortaram o seu pescoço, mas ele não negou o nome de Jesus. E o apóstolo Paulo ele diz: eu combati o bom combate, eu guardei a fé. Então eu já estou sendo oferecido como sacrifício. Então isso tudo é testemunho para nós, irmãos. Que possamos nos espelhar nesses testemunhos bíblicos, que possamos, porque só o Espírito... Irmãos, se eu for falar aqui sobre testemunhos que eu já li, testemunhos que eu já vi de pessoas que foram capazes de tantas coisas consideradas muitas vezes como loucura, mas não negaram o nome de Jesus. Eu não vou longe não, vou contar coisas simples, como por exemplo, uma pessoa que é expulsa de casa pelo seu pai, pela sua mãe, porque aquela pessoa se torna um cristão cheio do Espírito Santo, e os pais que ainda não tiveram encontro com Cristo, com a luz, com a Bíblia, com Deus, acham aquilo anormal, acham aquilo loucura. Filhas que foram expulsas das suas casas, pessoas que perderam seus empregos, e assim por diante, porque essas pessoas nasceram de novo. Então, o Espírito Santo capacitou elas, capacitou e continua nos capacitando a continuarmos sendo luz no meio de uma geração perversa. O apóstolo Pedro ele diz, né, salvai-vos dessa geração perversa, porque vivemos no meio de uma cultura anticristã, uma cultura onde se você pode falar qualquer coisa, menos falar que é pecado um homem casar com outro homem. Se você fala que é pecado um homem casar com outro homem, uma mulher casar com outra mulher. Se você acha que é pecado o uso de bebidas alcoólicas, o uso de cigarro, o uso de droga. Se você falar que é pecado
casamentos que não tem base nenhuma na legislação, muito menos na Bíblia, você é tido como um quadrado, você é tido como zero à esquerda, você é tido como alguém que está vivendo muito distante da sua época, porque o mundo atual, a cultura atual, a geração atual quer que a igreja de Cristo abrace todos os conceitos que vierem a existir. Mas a igreja é diferente. O povo de Deus é diferente. E nós louvamos a Deus que aqui no Brasil, mesmo que seja minoria, lá em Brasília e em outros tribunais ainda existem cristãos que defendem a sua fé, defendem a família, defendem aquilo que é bom para a família, que é bom para a sociedade, defende os ensinamentos de Cristo e assim por diante. Eu até aproveito para te pedir, ora em favor daqueles cristãos que são políticos, seja no Brasil ou no exterior, mas que estão ali lutando pelo bem da vida, pelo bem da família, pelo bem da sociedade, e também defendendo seus princípios bíblicos, defendendo aquilo que eles creem na doutrina de Jesus. Agora, quem só é capaz de fazer isso aí, irmão, quem tem compromisso com Deus, quem teme a Deus e principalmente quem é cheio do Espírito Santo. Porque, do contrário, muitos não querem se envolver. Muitos foram colocados lá, mas não querem se envolver. Vamos prosseguir aqui, mas tem situações em que Deus coloca a gente em certo lugar para a gente ser uma voz profética. Terceiro ponto, já encaminhando para o final, o Espírito Santo como fonte geradora de missões. Oh, glória a Deus! É o Espírito Santo que envia missionários. O capítulo 13, que foi o capítulo que nós lemos, né, narra a história, o envio dos missionários. Então nós já falamos um pouco sobre isso, né, sobre o envio dos missionários, em Atos capítulo 13. A estratégia missionária. Em um mundo multicultural, a questão da estratégia missionária deve ser levada em conta. Então, irmãos, não basta apenas enviar missionários. Não basta apenas querer abrir uma igreja em uma determinada cidade, um determinado bairro, um determinado país, uma determinada rua. Não basta apenas a nossa liderança ter esse desejo. É necessário estratégias, é necessário orar a Deus, é necessário observar quem está sendo enviado, como vai ser enviado, quando que vai ser enviado. Isso tudo faz parte da estratégia missionária. E o Espírito Santo, ele é especialista em nos dar estratégia para pregarmos o Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Vamos ler a conclusão? Encerramos esta lição e, consequentemente, esse trimestre, mostrando que o Pentecoste faz toda a diferença no cumprimento da vocação missionária da igreja. Sem a ação do Espírito Santo, a igreja local está desabilitada para cumprir sua missão. O Espírito Santo é a força motriz. Então, o Espírito Santo é a força que nos move. O Espírito Santo é a força que nos capacita para realizar a obra do Senhor. Como está a sua vida espiritual? Tem pouco azeite? Não tem nenhum azeite? Ou tem muito azeite? Azeite aí simboliza a presença do Espírito Santo. Que Deus em Cristo tenha misericórdia de mim, que Deus em Cristo tenha misericórdia de você, e que possamos reconhecer que precisamos viver uma vida cheia do Espírito Santo todos os dias. Amém? E você que não é batizado com o Espírito Santo, busque, Senhor, eu quero ser revestido de poder, eu quero falar em outras línguas. A gente sabe que tem irmãos em Cristo que acreditam que o batismo com o Espírito Santo não existe mais nos dias atuais, foi só para os tempos da igreja primitiva. Mas o apóstolo Pedro, ele diz, né? E os sinais, Jesus falou, e os sinais seguirão os que creem. E os sinais seguirão os que creem. E essa promessa, os apóstolos falaram, e essa promessa diz respeito a todos, os que estão perto quanto os que estão longe. Oramos agradecendo. Obrigado, Jesus, nessa hora por essa oportunidade. Aprendemos a Tua palavra. Senhor, quero Te pedir que nos desperte, Senhor, para buscarmos a Tua face e buscarmos viver uma vida cheia do Espírito Santo. Senhor, venha perdoar, Senhor, aqueles que estão nos ouvindo. Se porventura tem alguém que está nesse momento Te abraçando,
venha curar, venha trazer paz, venha trazer alegria, venha dar saúde, venha dar a vida cheia do Espírito Santo para essa pessoa, para a família dela. Venha abrir os olhos espirituais, Pai, em nome de Jesus. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Cristo. Pois bem, amados, eu quero engrandecer ao nome do Senhor por mais um trimestre das lições bíblicas da Escola Dominical. Finalizamos hoje o estudo das lições falando sobre a igreja como corpo de Cristo. Em breve já estaremos aqui com novas lições, já estamos com o tema aí. Em breve já estarei ministrando aqui a primeira lição desse novo trimestre que breve iniciaremos, se assim Deus, assim, se o Senhor permitir. Uma vez mais, um abração a todos os novos inscritos no canal, um abração a você que já faz tempo que já se inscreveu, tem nos acompanhado aqui, glórias a Deus pela sua vida. Convido você a dar um joinha, convido você a comentar, convido você a compartilhar essa palavra para outras pessoas. Comente aqui de que cidade você é, de qual estado, se você já serve a Deus, o nome do seu pastor, o nome da igreja onde você congrega, e você que ainda não teve encontro com Jesus, abra o coração para Jesus. Nós não estamos anunciando uma religião. O mundo está cheio de religião. O mundo está lotado de religião. Mas nós estamos apresentando Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você pode pesquisar aí a história de todos os líderes, ou alguns líderes de grandes religiões no mundo. Até onde eu percebi, nenhum deles teve a ousadia de dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Busca o Senhor quando se pode achar. Amém? Um abraço, que Deus em Cristo continue te abençoando.